Já vamos iniciar aqui a missão. Glória a Deus. A unidade 6. Copiar o link aqui, jogar no grupo. Graças a Deus. Vamos iniciar. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado por essa oportunidade de ministrar aos teus servos, Senhor. Ó Deus, que através desse curso nós possamos ser, ó Deus amado, preparado cada vez mais para a tua obra, para servirmos com excelência, meu Senhor, para que agrade o teu nome, Jesus. Pai Santo, abençoe os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, unidade número 6. Práticas culturais da igreja. Página de número 129. Passaram o cadeado lá? Graças a Deus. Então vamos lá, irmãos. Unidade número 6. Práticas culturais da igreja. E a gente tem que entender que práticas culturais da igreja não tem a ver com as práticas doutrinárias da igreja. São coisas distintas. E essa prática cultural da igreja é como que a igreja foi se moldando, né, na sua liturgia, é claro que seguindo um parâmetro bíblico, seguindo o que a Bíblia diz, mas você observa que cada cultura tem uma liturgia, tem uma forma de se conduzir, tem uma forma de cultuar. Então a gente analisa essa questão que a prática cultural ela é particular de cada sociedade, de cada país. Então a gente vai ver como costumeiramente a gente tem as nossas práticas, como que a gente lida no dia a dia com relação ao trabalho na igreja. E o interessante é que ele começa dizendo que, aqui na página 129, 130, de que o culto, eles não estavam em perseguição, por isso muitas vezes o culto era público, o culto era aberto, e eles só, obviamente, eles só se cultuavam a Deus secretamente quando estavam debaixo de muita perseguição. A gente tem, inclusive, tem até um livro que é As Catacumbas de Roma, mostra também como que se dava essa questão, que eles cultuavam a Deus dentro dessas catacumbas, dentro dessas cavernas, desses lugares, para não serem pegos. E aqui ele cita, Paulo, ele está ali no cenáculo, ele está ali reunido com os irmãos, ele está pregando, as luzes estão acesas, porque
poderia chegar algum oficial romano, alguém ali fiscalizar, dar uma olhada e saber o que estava acontecendo. Então, o culto ocorria de forma natural. E vocês sabiam uma curiosidade, vocês sabiam que o símbolo, eu aprendi com um professor, o símbolo do cristianismo é um peixe. Já viu que é um peixe? Mas por que era um peixe? Era interessante. Diz o professor, que quando você chegava por exemplo, estão reunidos ali na catacumba de Roma, vamos supor. E aí, para você dizer se é cristão, tu não vai falar, eu sou crente, tu é crente, eu sou crente, sou cristão, tu é. Aí vai que é uma autoridade, né? Ir lá para aprender e tal. Aí eles faziam o primeiro desenho do peixe. Aí o que era cristão, ele completava. Aí falava, tu é cristão mesmo, tu é crente. Então, vamos cultuar a Deus, vamos adorar o nome do Senhor aqui juntos. Então, isso era uma coisa que acontecia, dada por aí a questão do símbolo do peixe. E agora a gente vai ver aqui na página 130, 131, sobre os recepcionistas bem treinados. Aqui na letra A, eu fui colocando os tópicos, e a gente vai discorrer sobre esses tópicos aqui no nosso livro, sobre recepcionistas bem treinados. Então, como a gente tem o nosso culto público, ele é aberto, ele é liberado pelas autoridades, não sofre nenhum tipo de interferência. Então, a gente tem a figura dos porteiros, mas aqui o autor ele cita que muitas denominações estão substituindo a figura do porteiro pelos recepcionistas, e ele fala que tem que ser pessoas bem treinadas. E o interessante é que, por exemplo, se um visitante ele não for bem recebido, ele já é um ponto negativo para a igreja, já é uma barreira que se cria, principalmente se não for crente. Se for crente, talvez até releva, mas mesmo assim ainda tem uns crentes que fica chateado e tal, mas principalmente o não crente. A gente tem que ser, como a gente está lidando com essa área do serviço, nós temos que ser bem treinados, temos que fazer a excelência, e por isso que vocês estão participando desse curso de formação. O culto, ele começa, o sucesso do culto, Deus, ele começa ali na portaria, ali com os recepcionistas. Então, geralmente, às vezes, é um casal, eles estão bem ali orientados, você chega, cumprimenta, a paz do Senhor, pergunta como que está, com aquele sorriso. Antigamente, tinha os porteiros, ainda tem, né? Aqui tem a escola de portaria e a recepção, as irmãs ficam bem ali, onde está aquele álcool ali na da escada ali. Aí as irmãs fazem esse serviço de recepção. E dia de domingo, geralmente, eu peço alguém para impetrar as bênçãos apostólicas, e quando a pessoa está impetrando as bênçãos apostólicas, eu vou lá para a porta da escada para cumprimentar de um por um. A gente tem procurado fazer esse trabalho, porque isso é importante. E o recepcionista bem treinado, ele, consequentemente, deixa o visitante, tem que deixar o visitante se sentir bem acolhido. Ele tem que se sentir, Deus abençoe, ele tem que se sentir acolhido. Opa, eu sou importante naquela igreja, eles estão realmente se preocupando comigo. Então, você já cria um vínculo com aquela pessoa quando você faz essa boa recepção. E os recepcionistas, ou as recepcionistas, eles têm que conduzir os visitantes ao assento. Por exemplo, a pessoa não deixa ela ficar caçando, ficar igual poxa, será que eu posso sentar aqui, será que eu não posso? Não, você conduz essa pessoa até um lugar vago, um lugar apropriado para ela, para que ela se sente,
Vamos supor, vamos ver se essas cadeiras são reservadas aqui, mas aí não tem nada. Você sabe que é reservada, mas, por exemplo, uma festividade, mas você não identificou nem nada. Aí a pessoa senta aqui, aí como é que você fica para falar, meu filho, você dá licença aqui, que aqui não tem como, né? Geralmente as pessoas já identificam logo quando é reserva, mas é importante esse trabalho dos recepcionistas, de estar ali sempre orientando. Não, você sente aqui, irmão, está aqui o lugar vago. Não deixar a pessoa ficar procurando ali igual uma barata tonta, né? Que isso é um ponto negativo. As pessoas, elas nunca mais voltam. Irmãos, o diabo, ele tenta atrapalhar em todos os aspectos. Qualquer coisinha é um motivo para ele atrapalhar ali aquela situação. A pessoa está ali, vai para cultuar a Deus, já está naquela guerra, consegue chegar na igreja. Se já acontece alguma coisa, o inimigo já aproveita da situação e fala, olha lá, olha aquela igreja lá, não, vocês são despreparados, não, nem me receberam, nem pegaram meu nome, nem procuraram saber quem eu sou. Então, tudo isso é motivo. E tem mais, quando você estuda a homilética, que você vai... como você vai se comportar no púlpito para pregar, para você estar ali no púlpito, por exemplo, aqui da igreja, geralmente os chaveiros de igreja é assim, né? É um chave. Aí eles recomendam, não fique com essa chave aqui pendurada aqui na coisa do cinto ou no bolso, porque esse chacoalhado, qualquer coisa é um motivo, e hoje se fala muito em transtorno, déficit de atenção. Então, hoje em dia, é muito fácil da pessoa perder e se perder ali. Então, eles procuram, os professores ensinam, ter um máximo de cuidado possível, de chamar o mínimo de atenção possível quando você está ali no púlpito, ou você está servindo, porque o alvo do culto, nós devemos, quem é o alvo? O alvo é Cristo, nós temos que cultuar a Cristo, cultuar a Deus. Então, o homem, o ser humano, ele tem que ser só um mero servo de Deus ali, ficar como um coadjuvante, que o protagonista é o nosso Deus. Igual, por exemplo, eles falam muito dos pregadores que usam aquelas roupas espalhafatosas, já começa a desviar o foco da mensagem, a pessoa começa a olhar o figurino. Só, irmãos, é motivo de tirar a atenção ali da pessoa. Então, vamos dando prosseguimento aqui. E se não bastasse aqui agora, a internet querendo... Vamos lá. O culto aberto aos visitantes, na letra C, página 131. As reuniões da igreja primitiva, conforme já abordamos, seguiu o estilo das sinagogas judaicas. E depois, quando rompeu definitivamente com o judaísmo, entre os gentios, as reuniões tornaram-se mais amigáveis. Adaptações estratégicas são importantes para alcançar os pecadores. Então, o culto ele passa a ser mais dinâmico. Ele pouco aquele formalismo. Então, você vê uma mudança na liturgia do culto. Deixa eu fazer.
depois tem que organizar. Vamos lá. E no parágrafo, que na letra C, diz assim: pode-se colocar na parte de trás da poltrona ou da cadeira pequenas bolsinhas com cartões que os visitantes preenchem, envelopes para ofertas e dízimos. E pode-se pedir que, se algum visitante quer receber oração ou visita pastoral, preencha os dados do cartão, como nome, endereço, telefone, se é membro de igreja ou é visitante. A igreja tem que ser acolhedora. As poltronas que nós estamos trabalhando para comprar, ela tem um porta-envelope atrás dela. Ela tem. Então, a gente pode adaptar essa situação aqui. Você deixa um cartãozinho ali, já a pessoa, o visitante chegar, mas é melhor, assim, a gente pode deixar, mas o recepcionista, a pessoa que estiver ali, ela tem que ficar esperta, ligada e perguntar: você não quer me passar o seu telefone para a gente te ligar, fazer uma visita, orar por você e tal. Não deixe só pela iniciativa da pessoa. Se você tem se você tem essa possibilidade, beleza. Não são todas as igrejas que trabalham assim, mas se você tem, coloque lá. Tem um pastor amigo meu que ele tem um QR Code na transmissão dele. Só que o QR Code dele não é de oferta. O QR Code dele é de pedido de oração. E ele fala assim: pedido de oração, posso orar por você? E aí você aponta a câmera, você é direcionado ao aquele o Google, né, que tem o formulário do Google, que aí você vai lá, preenche os dados e tal, o seu pedido de oração, e você pode, e a igreja entra em contato com a pessoa depois. Então a igreja, ela tem que ser acolhedora. Ela tem que ser uma igreja intencional. O que é isso? Ela que tem a intenção, o próprio nome diz, ela tem que ter a intenção de se relacionar. Se ela não for uma igreja que não tem intenção de se relacionar, fica complicado. É claro que tem uns que têm mais facilidade de se relacionar, outros não. Então, a gente tem que ter, e a igreja tem que ter esse caráter. Olha só, figurino da pessoa. E é assim que funciona. Às vezes, qualquer coisa, irmãos, é motivo de tirar a atenção ali da pessoa. Então, vamos dando prosseguimento aqui. E se não bastasse aqui agora, a internet querendo cair aqui. Oh, Jesus. Vamos lá. O culto aberto aos visitantes, na letra C, página 131. As reuniões da igreja primitiva, conforme já abordamos, seguiu o estilo das sinagogas judaicas. E depois, quando rompeu definitivamente com o judaísmo entre os gentios, as reuniões tornaram-se mais amigáveis. Adaptações estratégicas são importantes para alcançar os pecadores. Então, o culto passa a ser mais dinâmico. Ele sai um pouco daquele formalismo. Então, você vê uma mudança na liturgia do culto. Deixa eu fazer. Depois tem que organizar. Vamos lá. E no parágrafo, na letra C,
Diz assim: pode-se colocar na parte de trás da poltrona ou da cadeira pequenas bolsinhas com cartões que os visitantes preenchem, envelopes para ofertas e dízimos. E pode-se pedir que, se algum visitante quer receber oração ou visita pastoral, preencha os dados do cartão, como nome, endereço, telefone, se é membro de igreja ou é visitante. A igreja tem que ser acolhedora. As poltronas que nós estamos trabalhando para comprar, ela tem um porta-envelope atrás dela. Ela tem. Então, a gente pode adaptar essa situação aqui. Você deixa um cartãozinho ali, já a pessoa, o visitante chegar, mas é melhor, assim, a gente pode deixar, mas o recepcionista, a pessoa que estiver ali, ela tem que ficar esperta, ligada e perguntar: você não quer me passar o seu telefone para a gente te ligar, fazer uma visita, orar por você e tal. Não deixe só pela iniciativa da pessoa. Se você tem se você tem essa possibilidade, beleza. Não são todas as igrejas que trabalham assim, mas se você tem, coloque lá. Tem um pastor amigo meu que ele tem um QR Code na transmissão dele. Só que o QR Code dele não é de oferta. O QR Code dele é de pedido de oração. E ele fala assim: pedido de oração, posso orar por você? E aí você aponta a câmera, você é direcionado ao aquele formulário do Google, né, que tem o formulário do Google, que aí você vai lá, preenche os dados e tal, o seu pedido de oração, e você pode, e a igreja entra em contato com a pessoa depois. Então a igreja ela tem que ser acolhedora. Ela tem que ser uma igreja intencional. O que é isso? Ela que tem a intenção, o próprio nome diz, ela tem que ter a intenção de se relacionar. Se ela não for uma igreja que não tem intenção de se relacionar, fica complicado. É claro que tem uns que têm mais facilidades de se relacionar, outros não. Então, a gente tem que ter, e a igreja tem que ter esse caráter. Olha só. A igreja tem percebemos que alguma delas, se fosse um visitante não crente, sairia imediatamente do templo pela falta de acolhimento, a cara carrancuda dos membros e a displicência dos pastores e obreiros. O sistema de som deve ser bom. O autor ele cita aqui porque ele fala que ele teve um problema muito grande, né, com som alto, com chiado, que quando tem isso ele já é o primeiro a sair, ele já fica logo atribulado. E realmente o som muito alto, o som chiado, ele também é um outro fator que atrapalha as pessoas. E isso é comprovado cientificamente, tá, irmãos? Se eu não me engano, as pessoas expostas a 2 horas ou mais, ou não sei nem se é tanto 2 horas, não. Se for com um som muito alto e estridente, ela começa a ter dor de cabeça, ela pode ter náuseas, ela pode ter algum tipo de dificuldade no seu corpo. E principalmente quem é cardíaco, quem tem algum problema, ela pode vir até sofrer um infarto. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Eu me recordo, a sua mãe mesmo, Rodrigo, ela me pediu uma vez, que a mãe do irmão Rodrigo, ela já passou por algumas cirurgias cardíacas. E o som estava muito grave, muito estridente, muito grave, que ela sentia na cirurgia dela, ela estava passando mal. Ela pediu para a gente poder dar uma regulada lá, dar uma mexida, e aí a gente teve que mexer para ela poder ficar tranquila no culto. Então, isso é algo muito sério, irmãos. Nós temos que encontrar um equilíbrio bacana para poder
evitar esses contratempos. Também a pessoa ela acaba podendo ir embora da igreja. Então, basicamente, sobre essa questão dessa prática, e aí vai de cada igreja, né? Porteiros, recepcionistas, homem, mulher, só mulher. E isso não é uma coisa fechada assim da igreja. Tem igrejas que, né, colocam os broches aqui, os crachás, ou estabelece uma roupa, não, as irmãs de preto, os irmãos estejam com social, roupa tal, e aí você estabelece, determina, para que aí haja uma identificação pronta e rápida do visitante, né? O visitante, na hora que ele olhar ali, ele vai, por exemplo, ele olha para o pastor, para os irmãos que estão lá em cima, às vezes ele não vai chegar lá, ô irmão, desce aí, vem cá. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai correr os olhos para tentar ver quem está ali próximo dele, para ele poder pegar alguma informação ou ser atendido em alguma demanda que for preciso. Aí agora a gente para outro, que é as celebrações, casamentos, né? Histórias e celebrações, é o 2. E a gente vê aqui na antiguidade não, e não tão muito distante assim, os casamentos eram arranjados. No Brasil ainda isso ocorria, né? O casamento arranjado, o fulano lá, o senhorzinho, casar com, né, com aquela coisa toda, aquela época dos coronéis. Então, não é tão antigo assim essa prática. Mas a gente vê que em todo o império era arranjado pelos pais dos noivos, e a prática ainda é existente no final do segundo século, e também bem próximo. Interessante que ele fala aqui, no quarto parágrafo, que a noiva trazia para o casamento 2 coisas, seu dote e a virgindade. Era permitido aos esposos fazer investimentos dos dotes trazido por suas esposas, ou em caso de propriedades usá-las como melhor lhes parecesse. Em caso de divórcio, contudo, o dote retornava à esposa. Será que retornava mesmo? Isso aí a gente não sabe, né? Mas, via de regra, era para ser o dote devolvido para a esposa. E em todas as cidades antigas, aqui na página 132, em todas as cidades antigas, inclusive dos judeus, as moças se casavam no começo da puberdade, logo que pudessem gerar filhos. Então, com 14, 15 anos, as moças já cumprimentadas já eram chamadas de senhoras. E hoje não é bem assim. Hoje você não chama uma menina de 14, 15 anos. E falando sobre casamentos arranjados e casamento de pessoas jovens, ainda adolescentes, se eu não me engano, a Índia pratica muito isso. Eu acho que os países árabes também têm essa prática. E a Índia tem coisas assim mais absurdas. Esses países da Ásia, esses países têm coisas mais absurdas de às vezes ter casamento, em vez de ser um homem com uma mulher, muitas vezes, se eu não me engano, eu já vi até com casamento com animais. A pessoa casava com animal e aquela coisa toda, porque eles creem em reencarnação. E aquela loucura, né? Você veja só como que a gente está vendo um pouco sobre a história do casamento e tal. E na página 33, a gente vê aqui no segundo parágrafo, sobre, aqui entre os judeus não era diferente. Os casamentos se davam entre as famílias conhecidas e entre parentesco. Para o mundo greco-romano, o casamento não passava de um concubinato e de um contrato entre as partes. A igreja obediente à palavra do Senhor passou a ensinar o casamento como uma determinação divina. Mas o catolicismo romano até hoje crê que se trata de um sacramento. Consideremos os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre esse tema, em que ordena aos homens amarem suas esposas, conceito inexistente na sociedade da época. E
a gente observa que Abraão ele pede que busque uma esposa para o seu filho Isaque na terra dos seus pais, dos seus parentes. Você observa que, se você observar no Antigo Testamento, não havia mistura de tribos. Geralmente era da mesma tribo, perpetuava a tribo, a linhagem. Eles tinham uma preocupação muito grande com isso. Quando o povo retorna do cativeiro babilônico para Jerusalém, o que Neemias faz? Neemias desmancha todos os casamentos mistos. Pede para o povo despedir as esposas e não tinha choro, não. Aliás, teve choro, né? Mas não tinha conversa. Tinha que despedir porque, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a tradição judaica, aquilo não poderia ser misturado de forma nenhuma. Não podia haver essa mistura, essa miscigenação. E fica bem evidente isso quando você lê o Antigo Testamento. Sempre procurando a mesma linhagem e suscitar o nome do descendente. Se, por exemplo, morre, aí o irmão assumia e assim ia sucessivamente, para que o nome do falecido ou a tribo ou a terra não fosse chamada. Então a gente vê isso aí bem claro, bem evidente no Antigo Testamento. E Paulo, e o mundo greco-romano, a mulher, o casamento, não era uma coisa assim, não tinha aquela firmeza, aquela fidelidade, aquela responsabilidade. Era uma bagunça só. Era uma bagunça só. O livro ele cita exemplos de que homens não tiveram nem descendência. Mulheres também não tiveram nem descendência, não casaram ou se divorciavam. E aí Paulo ele vai trazendo o conceito do casamento, da família, de acordo com o modelo da palavra de Deus. E ele fala, olha homens, vocês amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Então Paulo ele expande muito esse conceito sobre o casamento, sobre o amor, sobre estar os dois ali unidos em um só propósito, em uma comunhão, em uma concordância. Embora as pessoas achem que a Bíblia é machista, mas ela não é machista. É só você fazer uma leitura correta e adequada da palavra de Deus. Você vai ver que as mulheres têm um papel de proeminência muito grande dentro da Bíblia Sagrada, dentro do Antigo Testamento. Mas isso aí são outras ideologias, são outras coisas que não convém aqui. E Paulo ele fala sobre a questão da importância da mulher e a importância do casamento. Inclusive, em 1 Coríntios, ele responde uma série de perguntas sobre o casamento, como deveria ser organizado, o casamento, como deveria ser, e 1 Coríntios 7 é uma resposta. Toda a carta de 1 Coríntios são respostas a perguntas e dúvidas e problemas que houve com a igreja de Corinto. E olha só que interessante, no terceiro parágrafo da página 133, a sociedade greco-romana não aceitava como legal o casamento entre os escravos, diferentemente da sociedade cristã. Vejam só, se fossem escravos, o casamento não era legítimo. Ou seja, só poderiam casar os livres ou aqueles que estavam ali numa posição social mais elevada, e os pobres, coitados dos escravos, não tinham o seu casamento reconhecido. E olha só como o evangelho é uma bênção, né, irmãos? Aí fala que o evangelho ele não é inclusivo, né? Mas não inclusivo da maneira que eles querem. Eles querem daquela maneira deles. Mas você vê que o evangelho ele está sempre o quê? Agregando, trazendo, juntando.
e não dividindo, espalhando, aquela coisa toda. E aí você vê que eles têm uma visão diferente. Não importa, e Paulo ele fala muito sobre isso, que não tem grego, nem judeu, nem cita, nem bárbaro. A barreira da inimizade ela é jogada por terra. Vocês sabiam que no templo havia uma muralha e que separava o pátio dos gentios e dos israelitas, e eram colocadas placas de advertência sob pena de morte. O gentio que passasse por lá de lá, ele poderia morrer. Ele poderia não, ele morreria, porque tinha placas de advertência pregadas no muro. Você não pode passar. E é por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2 que Cristo, ele derruba o muro da inimizade, aquele muro da separação, ele joga por terra. Aí ele fala que agora não tem judeu, não tem gentio, todos em Cristo são um. É interessante isso, porque Paulo tinha em mente justamente as paredes do templo. Um camarada fariseu, instruído para ser um integrante do sinédrio judaico, então ele conhecia perfeitamente como era a estrutura do templo ali de Herodes. E é interessante que Cristo ele joga por terra e todos são um em Cristo. Não importa, é o pobre, o rico, o asiático, o norte-americano, o sul-americano, não, todos são um em Cristo. É a igreja universal do reino de Deus, né? Mas não a do Macedo, é a de Jesus. Então a gente tem que observar essas questões aí. A origem do véu Grinaldo, aqui na letra A. Aí a gente passa lá para a página 134. Está tudo bem aí com os irmãos? Está tudo ok? Está tudo sob controle? Vamos lá. A tradição, letra A. A tradição das noivas se casarem com véu e grinalda vem de tempos remotos e procede da cultura oriental. O véu cobrindo o rosto da noiva indica que ela foi preservada e guardada para o seu noivo e que se manteve virgem para seu esposo. A grinalda sobre a cabeça é um adorno para torná-la mais bonita. E aí você vê na cultura cristã ocidental, a noiva se veste de brancos. Em outras culturas ele fala aqui que se veste preto, né? Como um protesto. Aqui nesse caso é um protesto, porque o senhor feudal, ele que se deitava primeiro com a esposa, com a mulher, aliás, e aí a mulher, no sinal de protesto, se casava de preto. Ele cita esse exemplo aqui. Então era sinal de protesto. E aí você vê que hoje há uma banalização. Você vê que isso é uma tradição cultural, cristã, ocidental, também vem no Oriente. Por que o branco, a gente usa o branco? Porque o branco ele remete à pureza, à santidade. E o casamento é uma instituição divina. É algo criado por Deus lá no Éden. E hoje a gente vê o quê? A banalização do casamento. As pessoas se casam com roupas, com vestidos de cores extravagantes, igual a pessoa, a noiva entrar de vermelho, que absurdo, que coisa estranha. Então não convém, embora seja uma prática cultural, mas a gente faz aquilo que remete à pureza e santidade de Deus, porque você vê que Deus ele fala o quê? Que bem-aventurados que branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso às portas. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Zacarias capítulo 3, quando o sumo sacerdote Josué, ele se apresenta ali com a veste suja, o que aconteceu? Satanás, diante daquela acusação de Satanás, Deus fez o quê?
Deus proveu imediatamente uma roupa nova. Deus manda trocar a roupa do sumo sacerdote, Josué, para que, simbolizava que o pecado tinha sido removido e a pureza agora estava presente, e para que não desse motivo de nenhuma espécie de escândalo. Então, o branco, ele tem essa coisa da pureza, uma coisa suave, uma coisa modesta, uma coisa discreta. Então, é interessante. Aí é que ele fala, na página 135, no segundo parágrafo, em épocas passadas, as noivas se casavam com a cor que quisessem. Não épocas passadas. Hoje em dia tem mulheres que se casam de tênis, porque agora está muito na moda usar vestido e tênis. Até um tempo desse não se usava de jeito nenhum. Era o que? Era só sandália e tal. E agora não, agora veio a moda, elas usam agora o tênis, compõem. Agora você imagina, um vestido de noiva, a pessoa vestida de noiva com tênis. E o tênis também agora das mulheres é daquele tamanho assim, ó, o solado. É uma coisa assim, que é para ser uma cerimônia bonita, uma coisa, aí você começa a desviar os focos, as atenções, começa a tirar o sentido do que é o ato em si. E aí é vestido decotado demais da conta, aqueles decotes assim, esdrúxulos. E, principalmente dentro da igreja, a gente tem visto muito isso. Muito isso. Essas coisas. Então, o casamento ele é algo muito sério. Quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus trata com uma seriedade muito grande. Aqui na página 135, ele fala que a tradição de vestir-se de branco vem dos tempos da Rainha Vitória, no século XIX, e se tornou uma tradição. Uma década depois, a Rainha Vitória se vestiu de branco, o Papa Pio IX decretou que as noivas vestissem com trajos caros como símbolo de castidade. A moda pegou e até as cerimônias, e até as que não são virgens usam esse branco cerimonial. Não se pode, portanto, radicalizar a questão do casamento, das vestimentas e dos rituais, porque são questões culturais e as culturas estão sempre em movimento. Esse autor desse livro, ele é bem assim, ele é bem tranquilo em relação a muitas coisas. E ele já é um senhor de idade, mas ele é bem tranquilo com relação a muita coisa. Ele fala que realmente as culturas estão em movimento, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as culturas estão em movimento, mas a cultura está descambando para a sensualidade. Descambando não, já descambou, né? Para a sensualidade e para aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo. O que é cultural, a gente pode estar atento às culturais, ao cultural, mas a gente tem que ter um cuidado grande para não distorcer aquilo que, né, a relação da palavra de Deus. Orientações práticas, letra B, página 136. Quem pode ler? Primeiro parágrafo aí. Então você observa que antigamente durava 3, 4, 7 dias. Agora você imagina uma cerimônia de casamento de durar 3 ou mais dias. Se
um dia, algumas horas já é uma eternidade, parece, né? Eu, no meu casamento lá, estava tão nervoso que eu ficava meio, né? Estava ali assim, que zoião regalado assim, falei, Jesus amado, misericórdia, e doido para passar. E é interessante que ele fala que não deve demorar mais que 40 ou 45 minutos. O casamento, você não tem que inventar muita moda, não. Você não tem que inventar. Tem aquela solenidade, tem o protocolo que a gente cumpre, mas a gente tem que procurar ser prático. E, principalmente, ele fala aqui sobre sugestões de celebração, e ele fala acerca da palavra, do pregador, do pastor que vai oficializar ali, que vai oficiar. Rapaz, tem gente que fala mais de 1 hora. Eu ministrei alguns casamentos, papum, não tem muita conversa, não tem muita enrolação. Se você quer conversar, se você quer falar, isso aí, como ele cita aqui, isso fica para o curso preparatório para noivos. No curso preparatório você conversa, tira as dúvidas, é como um discipulado. Mas na hora do casamento você traz uma mensagem exaltando a importância do casamento, a fidelidade, aquela coisa toda, e não ficar, sabe, falando. As mulheres já estão ali com um salto dessa altura, já está desconfortável, todo mundo ali, naquela agonia, aquela coisa toda. Então, a gente tem que procurar fazer com que a coisa flua e seja prática, seja objetiva, não fica aquela, sabe, aquela amassação de barro, aquela coisa toda que a gente vê em alguns casamentos, em alguns lugares. E a gente deveria fazer igual a Igreja Católica, né? Que o padre, ele recebe para poder ministrar um casamento. Mas não digo nem tanto questão de receber, não. Se você não cumprir o horário, já era. O padre só faz assim para você, ó, marque para depois. Não tem calção? Na Igreja Católica? Então. Aí, tá vendo? E aí eles procuram, aí a gente não, né? Particularmente meu casamento, misericórdia, meu casamento deu um monte de coisa errada e começou tarde. Aí o meu pastor, ele foi muito sábio, viu que já estava tarde, as pessoas estavam já ficando impacientes, ele foi ali ligeiro, ele sacou como que estava o ambiente e ele foi rápido. Então, vamos procurar fazer uma coisa assim, vocês que virem a celebrar casamentos já estão aprendendo. Sejam objetivos. Queira ficar inventando a roda, não. Já deixe os protocolos, cumpra o que já tem pré-determinado. Aí quando há uma situação diferente, uma programação diferente, isso tem que ser acordado com o pastor da igreja e ver se é condizente com o ambiente. E o pastor, ele também não pode ficar, você vai celebrar o casamento, e ele ficar e esperar. Não, ele tem que correr atrás, ele tem que saber como é que vai ser a programação, quem que vai coordenar, como é que vai ser assim, assado, que dia, que horas. Então ele tem que se inteirar de todo o evento, para depois não ficar lá todo perdido e acabar fazendo uma coisa feia. Aí os locais onde ficarão os padrinhos, os pais das noivas, devem ser reservados. Isso aí já é de praxe. Geralmente você contrata os cerimoniais. E o interessante é que o autor do livro, ele tem situações de os noivos contratarem um cerimonial e o cerimonial querer tomar a rédea de tudo.
Aí o cerimonial chegou para ele assim: ó, pastor, o senhor só tem 12 minutos para falar, tá? Ele falou: não, não, eu sou o pastor da igreja, eu sou autoridade local da igreja e não vou ministrar só. Eu tenho um roteiro, eu tenho um cronograma, eu vou seguir o que eu tenho que seguir. Então, a empresa, o cerimonial, não deve interferir no ambiente da igreja, no cerimônia que está acontecendo. Claro que eles vão fazer a parte de tudo, mas no que tange a palavra de Deus, o pastor que vai liderar, que vai comandar, ele é o ministro religioso para conduzir essa situação. Então, o cerimonial é uma parte mais prática, uma parte de apoio aos noivos e tal, mas nessa questão da liturgia, aí eles não têm que interferir, não. E ele também cita que ele conversa com os fotógrafos antes e fala: olha, na hora que eu estiver ministrando a palavra de Deus, evite passar na minha frente. Não passe na minha frente. Você tem a filmagem, você pega outros ângulos, você vê como que faz, mas na hora da ministração da palavra, ali do ato em si, é para os fotógrafos terem um cuidado para não... Porque o alvo são os noivos. Não tem que ser outro. Não tem que ser outro. É os noivos. E aí, tem que ser tudo conversado, organizado, esquematizado, para que tudo saia bem. Aí ele fala que na hora das alianças, na hora que precisa do fotógrafo pegar um lance melhor, uma pose melhor, aí ele se afasta, ele dá aquele espaço para que os fotógrafos peguem, principalmente na troca das alianças, ou quando vai um põe a mão sobre o outro e vai aquela oração, aí ele faz essa questão. Mas da ministração da palavra, eles falam: ó, evitem, não passe na frente. A pessoa, você está lá ministrando de frente para o noivo, e o camarada passa para cá, e passa para lá, e passa, e fica aquela anarquia. Não, isso não dá certo, não. Isso são algumas orientações básicas que a gente tem que... E tem que ser, como eu falei, tem que ser conversado com os noivos, porque muitas vezes vir com uma programação exótica, aí se o pastor, o sacerdote lá não procurar se inteirar do que os noivos estão pensando, aí de repente chega lá na igreja, está aquela coisa assim, e aí vai gerar um clima totalmente desagradável. Então se organizem antes, se ajeitem, conversem. E deixa eu só passar aqui. São sugestões de uma celebração, na letra C. O pastor ou oficiante deve chegar pelo menos 1 hora antes da celebração e checar os equipamentos de som, conversar com os fotógrafos, pessoal da filmagem, quanto ao ângulo em que eles devem ter na hora do casamento, como eu já falei para vocês. No último parágrafo, na página 137, o oficiante deve se postar no lugar em que celebrará o casamento, seja mesa ou púlpito, em pé, aguardar a entrada do noivo, testemunhas, dos pajens e por aí vai. Aí a gente observa aqui sobre a questão da música para a entrada do noivo com sua mãe, a música para a entrada dos padrinhos e madrinhas. Isso aqui você vê no seu livro, que são coisas bem, bem sucintas. A música para a entrada do pajem, ou aquele que porta a Bíblia, ou aliança. E um casamento cristão, irmãos, ele tem que ser feito com ordem e decência. Escolha música que fica o Senhor e que remete ao ato. Porque tem casamentos de crente hoje que, pelo amor de Deus, irmãos, parece de descrente, principalmente no final. Quando tem a festa, a música, aí libera a música de tudo que é jeito, a música mundana, aquela coisa toda, e o povo vai para a pista, aí libera a pista de dança lá. Parece uma coisa assim terrível, cara. Uma coisa assim, pior do que o descrente.
Aí fica aquele tempo todo falando de Deus, falando das coisas de Deus, falando aquelas coisas maravilhosas. Aí depois no final tá lá, só Jesus na causa. Parece aquela passagem de Paulo, que Paulo fala assim: vocês corriam tão bem, que vocês começaram no Espírito e agora terminaram na carne. Como Paulo diz aos Gálatas, né? Vocês começam no Espírito e agora terminam na carne. Então tem que ter um cuidado, irmãos. Casamento cristão, ele tem que ser dessa forma, né? Desde o começo até o fim, música, louvores que engrandecem o nome do Senhor. Isso é uma coisa de remete, remete à cidade, remete a muitas coisas. O noivo, a espera da noiva. Você vê Cristo tratando a igreja como uma noiva. Você vê toda uma reverência em torno do ato da sociedade. Então tem que ter um cuidado muito grande. 6, né? A música para a entrada da noiva e tal. Geralmente se é para a marcha nupcial, que é o de parte, né? Mas não significa que tem só ela e tal, não é assim também. Mas é como a gente está lidando como práticas culturais. Então se estabeleceu a marcha nupcial, aquela, né, que todo mundo já conhece. Música, aí, testemunhas tomando seus lugares, obviamente reservado. Aí tem a questão da pregação. O tipo da pregação aqui ele sugere mais que 15 ou 20 minutos. Não deve mais que 15, 20 minutos. Porque pergunte para os noivos. Eu só lembro que no meu casamento o pastor falou de Efésios 5. Só isso. Eu não lembro de mais nada. Então, geralmente, os noivos estão ali agoniados, nervosos, todo mundo com o olho em cima deles, uns desejando bem, outros ali desejando mal, né? Que tem de tudo, né? Tem de tudo ali no casamento. Ou aquelas invejas, aquela coisa toda. Está aquela pressão ali. Seja objetivo. Principalmente se for ovelha sua, que você já conversou, já orientou. Então você só reforça e impetra a bênção sobre a vida da pessoa. E o tipo de pregação, isso aqui é interessante, 7, página 139. O oficiante deve escolher um texto bíblico que trate do casamento, do compromisso e pacto entre os noivos, e o oficiante deve evitar temas polêmicos como divórcio, política, desfeitos e etc. Evite falar de si mesmo, da sua família, falando sempre uma mensagem que edifique a todos e não condene os divorciados, desquitados, pessoas com problema no lar. Daqui a pouco o camarada está lá e aí começa a coisa toda e tal. E o povo fala assim, meu irmão, o que é isso mesmo? Não, fale sobre, né, a bênção de Deus, sobre o compromisso, sobre a aliança e tal. Tenha compostura. Tenha compostura. Em música especial, ele fala, né, que geralmente alguns casamentos, a noiva geralmente às vezes entra cantando, ou às vezes o noivo canta. Então tem essas particularidades. E no número 9, na página 140, tem o voto de aliança entre os noivos. Aí, dia antes do casamento, deve-se perguntar aos noivos se eles querem fazer os votos espontaneamente ou se querem repetir o que a gente diz. Muitos preferem escrever seus votos e lê-los um para os outros. O oficiante deve levar, ou prefere repetir o que o oficiante já fala, né? Então, o oficiante ele deve levar os votos escritos, de preferência já com o nome completo dos noivos. Leia devagar e pausadamente, respeitando pontos e vírgulas, entonação solenemente adequada. Então, se você é um pregador avivalista, na hora do casamento, você não vai, fulano, você aceita a fulano e tal. Não, você não vai fazer isso. No casamento, não. Requer o quê? Requer uma sobriedade, requer
né, todo um formalismo, toda uma reverência. Se bem que a gente já viu na internet aí uns casamentos que o noivo entrou, o noivo e a noiva lá entraram num mistério lá, aquela coisa toda e tal, mas a gente sabe que o espírito é sujeito ao profeta, então já entra rodopiando. A noiva, a noiva, a noiva está entrando lá no meio da igreja, aí ele já e vai lá pegar ela lá. Isso não, pelo amor de Deus, né, irmão? Isso aí não rola não. Deus o livre. Então, a pessoa tem que ter a compostura. E aqui fala da questão do preparo. Quando eu fui ministrar o meu primeiro casamento, eu faço assim, eu acredito que muitos fazem. Tem aqueles que já estão tão experimentados no trabalho pastoral que já fazem com muita naturalidade. Mas eu fiz o quê? Eu fiz todo um roteiro. Eu comprei aquela pasta preta grande, né? E eu fiz todo um roteiro, todo o passo a passo, já com os nomes, procura saber os nomes direitinho, certinho, para não cometer nenhuma gafe, nenhum erro ali, porque aí a pessoa vai ver assim que houve uma importância, um preparo da parte do oficiante. A gente não pode chegar desavisado, principalmente num evento como esse. Aí é que ele fala sobre os votos do noivo e da noiva, que a gente já sabe. E aí na letra B, na página 141, ele fala da cerimônia da troca de alianças e tal. Aí levante para o público, faça uma brevíssima consideração sobre o significado. Você não vai pregar agora sobre o que é aliança. Você não vai fazer uma outra pregação agora. Você só pega a aliança lá como símbolo e tal, você faz uma explanação básica e pronto. Porque, lembre, os noivos querem sair dali. Eles querem ir embora dali, porque estão tudo nervoso. Estão tudo caindo ali, desmaiando. Então, sejam breves. Vamos dando sequência. E na página 142, o processo, aqui no último parágrafo, antes do número 3, o processo de saída se dá na ordem inversa da entrada. Primeiro os noivos, depois as testemunhas, os pais, e por último a aia ou aio, né? A gente é daminha, pajem, o porta-bíblia. A gente tem mais assim, né? Daminha, ou porta-bíblia, aquela coisa toda, né? Que ele botou mais formal, né? O aio, a aia, e por aí vai. Aí vem a questão das festas, festas diversas. Aí você tem inúmeros materiais, como você, por exemplo, eu trouxe aqui a título de informação, eu tenho um livro, O Culto e Suas Formas, da CPAD, do pastor Nemuel Kessler. Existe a Bíblia do ministro, pastor Elias, ele tem uma Bíblia lá que ele não... O pai ele pode dar todas as Bíblias dele, mas aquela lá ele não dá de jeito nenhum, porque no casamento só dá ela. Porque já tem tudo ali certinho. Você segue o padrão ali, ó. Você tem muito recurso para você usar para fazer um bom serviço na obra de Deus. Então aqui tem esse culto e suas formas, ele fala muito sobre oração, direção de culto público, até profecia no culto ele fala, culto de oração, culto de vigília, costume bíblico. Aí ele fala de aniversário de 15 anos, cerimônia de noivado. Interessante que ele coloca até umas gravuras de como deve ser a posição, como que fulano deve ir e tal. É um livro bem mastigado, mas isso aí existem inúmeros materiais. Isso tem... Então, o pastor é esperto, né? A gente tem que
A gente também. Ué. Tem que. Sei. Uhum. É bom. É prático, né? Você já. Aí a festa de 15 anos. A origem dessa festa, número um, letra A, festa de 15 anos, número um, a origem dessa festa. E na página 143, ela é uma coisa, é uma tradição cultural que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Nós vimos no começo que com 15 anos, as moças do Antigo Oriente e tal, já eram chamadas de senhoras, já eram preparadas para casar. E aqui, na nossa cultura ocidental, 15 anos elas ainda estão na adolescência e também não tem que pensar em nada de casamento ainda não. Nos tempos mais antigos se casavam mais cedo, mas a gente sabe que hoje não deve ser dessa forma que a gente deve proceder. E aí ele fala que, geralmente a moça havia sido prometida pelo pai, algum amigo importante, especialmente alguém que trouxesse lucros financeiros e status social para o clã. Essa questão de trazer status social ainda volta e meia acontece de forma velada. Ainda acontece. A tradição de festejar, segundo parágrafo, a tradição de festejar os 15 anos surgiu nos reinos europeus, especialmente na França, Inglaterra, Alemanha e Áustria. Os grandes bailes serviam para mostrar aos amigos que sua filha estava se tornando mulher. A própria origem da palavra debutante significa estreia, início. Na realidade, essa festa era casamenteira, isto é, os pais visavam ajudar sua filha a conhecer candidatos a casarem com ela, né, os pretendentes, já que ela não é mais uma criança. Se vocês assistirem os filmes que remetem a esses períodos da coroa inglesa, que você vê que tem esses filmes históricos que tem essa ação, você vê muito isso. O pai querendo casar a filha com o fulano de tal, porque o fulano, ele é isso, aquilo, outro. E você analisa isso, você observa que isso acontece muito nos filmes. Eu acho que é no Netflix, que tem um seriado The Crown, que é sobre a coroa inglesa. Aí você vê também na época da princesa Diana, aquela coisa toda, porque na Inglaterra ainda tem muito essa questão dessa tradição, dessa preservar e tal. Tinha que ter uma linhagem, tinha que ter uma procedência. Então, eles muito isso rigorosamente. E essas festas eram casamenteiras. Hoje não, é festa só para curtição. E hoje está se mudando muito isso, e ele fala sobre essas questões, que como a cultura ela está sempre mudando, está sempre em movimento, hoje em dia as meninas estão preferindo o quê? Estão preferindo, pai, o que você ia gastar aí, mãe, o que vocês iam gastar? Paga uma viagem para os Estados Unidos, ou um iPhone, ou não sei o quê, alguma coisa. Estão mudando isso. Eles estão mudando. Não se tem tanto mais essa questão da festa em si. Minha sobrinha, minha irmã está pagando viagem para minha sobrinha até hoje, está pagando lá. Mas ela vai para os Estados Unidos. E ela não quer festa, ela não quer nada, ela quer ir lá para os Estados Unidos. Então, é muito comum isso hoje em dia. Antigamente não, era festa mesmo. Eu participei de uma festa de 15 anos, me convidaram, e aí como só tinha eu de pastor lá, e sobra para quem? Sobra para o pastor, né? Pastor, venha cá orar pela minha filha, venha cá e tal. Aí você tem que, vai lá, dar uma palavra, e você ora, abençoa.
e aí a festa vai dando prosseguimento. Vamos lá. Aí na página 144 fala isso, né, sobre guardar o dinheiro, trocar por alguma outra coisa, uma festa, uma viagem, ou guardar na poupança e tal. E aí tem um modelo, aqui ele traz um modelo bem básico, muito básico assim, de uma festa, mas aqui, por exemplo, esse culto e suas formas, ele traz bastante recursos aqui de como você elaborar um culto, uma festa. Então é aquela questão, é uma festa, mas a gente tem que ter sempre em mente, nós que somos cristãos, servos de Deus, nós temos que ter em mente, nós somos servos de Deus. Então, quer comamos, quer bebamos, façam tudo para a glória de Deus. Ah, a festa da minha filha, eu que estou pagando, então eu que vou mandar, eu que vou... Não. Você tem um Senhor. Você tem o seu Deus, o seu Pai. Então faça uma coisa bonita, que glorifique, que você está celebrando a Deus pela sua filha, está ali fazendo 15 anos. Porque não tem festa de 15 anos de menino, não tem isso não, né? Nem tem, não. É só mais com menina, né? Não é só menino, não tem não com menino. Não sei como é que não tem nessa cultura de hoje, que tudo é invenção, é uma moda. Não sei como que não tem festa de 15 anos para menino, né? Mas os meninos não iam querer não, os meninos hoje querem PC Gamer. Eles querem isso. Não, monta o PC Gamer aí, pai, já tá bom para mim. Então é desse jeito. E não tem, mas do jeito que essa cultura do jeito que está tudo às avessas. Então, irmãos, você é aconselhável, página 144, segundo parágrafo aí, no modelo de festa de 15 anos, é aconselhável que seu pai, e se não tem pai, seu tutor ou parente mais velho da família, faça uma oração de agradecimento pela moça e a abençoe com as bênçãos dos altos céus. Pode usar a bênção de Arão, você usa a bênção de Arão, né? Números 6, 24 a 26, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e aí vai, é o modelo de festa. E aí ele fala aqui, cuidado com o mundanismo, para a festa não descambar no mundanismo. E aí se tornar uma coisa que Deus o livre. Né? O noivado. Noivado, letra B, aqui na página 145. Vamos lá. Semelhante ao casamento e à festa de 15 anos, não se tem precedente bíblico para uma festa de noivado. Apesar de serem frutos da cultura cristã, não existem orientações bíblicas de como devem ser essas festas. As culturas sadias são proveitosas, assim como nem toda cultura do Antigo e do Novo Testamento serve para os dias de hoje. Exemplo disso é a cultura da moça se casar aos 14 ou aos 15 anos, e a cultura de não autorizar a filha a se casar, um assunto que Paulo trata em 1 Coríntios 7. Hoje em dia, as festas de noivado estão sendo celebradas de maneira mais íntima, às vezes apenas entre os noivos, ou outras vezes entre seus pais, que costumam ir a um restaurante. O tempo de noivado aqui é interessante, 146. O tempo de noivado não deve durar mais que 2 anos. Tempo suficiente para os noivos se conhecerem, planejarem a casa, a economia financeira e se estabelecerem em seu novo lar. Crente, ele não enrola com o negócio de namoro e com o negócio de noivado. Senão a coisa descamba, você sabe para onde. Isso acontece sempre. O irmão e a irmã devem orar a Deus, buscar a direção de Deus, buscar saber se realmente é aquilo que eles querem.
o namoro não é para ficar ou experimentar para saber se vai dar certo ou não. Não é para isso que serve. O namoro é algo muito sério que já passa para o casamento. Você já passa para o casamento. Então, você tem que ter um cuidado muito grande com essa questão aí. Orar, buscar a direção de Deus mesmo a esse respeito. Conhecer os pais, como é a pessoa também, como com o pai, com a mãe, se respeita, se ajuda, se desempenha um bom papel como filho, para depois não vir, pastor, eu não sabia, que não sei o quê, meu Deus do céu. Certo que, muitas vezes, para conquistar, se maqueia muitas situações. Mas se a pessoa estiver atenta, ela consegue detectar as situações. Porque a forma que a pessoa trata a família, ele com certeza vai tratar a futura esposa ou esposo. E aí vai virar uma briga de guerra e vai ser aquela coisa absurda. E aqui ele fala aqui na página 146 que um dos conselhos é que esperem para se casar e residir em seu próprio domicílio, seja este alugado ou comprado. Nunca, hipótese alguma, residir na mesma casa dos pais da noiva ou do noivo. É constrangedor e tira toda a liberdade do casal. Via de regra, tem que ser assim, mas nem sempre é assim. Por exemplo, casei-me e morei 3 anos com minha mãe. Morei com a minha mãe lá. E aí depois eu fui para a cidade de Aragoiânia, fiquei na casa da minha sogra. Aí até que depois a gente caçou o rumo e nunca mais voltou para debaixo do mesmo teto. Então, via de regra é assim, já tenha tudo organizado, já tenha tudo esquematizado, planejado, certinho, mas pode acontecer situações pontuais, como essa que eu falei para vocês. E tem que ser algo transitório, passageiro, né? Porque, eu vou morar com a minha mãe, ela mora sozinha, e, irmãos, eu morava só eu, minha esposa e minha mãe. Só nós 3. Eu tinha minha cozinha, eu tinha minha sala, eu tinha tudo meu, debaixo do mesmo teto. Não dá certo. Não dá certo. Aí quando eu falei que eu estava indo embora, eu falei que a gente ia embora de Araguaiana e ia voltar para cá, aí eu acho que ela pensou assim, né? Agora meu filho volta para cá, né? E eu falei, não, nós vamos alugar um canto e tal. E para você ver, né, irmãos, como é que são as coisas. Aí não tem que... Porque, querendo ou não, pode estar velho, barbado, mas é filho, né? Não tem desse jeito. É filho, está sempre desse jeito. Vamos lá. Celebração de bodas de prata e de ouro. Página 146 a 151. E ele fala aqui uma constatação muito triste, que devido ao alto número de divórcios, não é comum hoje em dia celebrações de bodas de prata pelos 25 anos de casados ou celebrações dos 50 anos de vida conjugal. Até que este último se celebra, pelo menos quando os cônjuges já estão lá pelas casas dos 70, 80 anos. Ele fala que, muitas vezes, essa festa tem que ser uma coisa assim discreta, ou muitas vezes a pessoa nem faz festa, pega e viaja,
Mas se eles falam que é uma coisa muito escassa, por causa do alto número de divórcios, eu acho que deveria retomar essa celebração com força mesmo. Porque você está publicizando que Deus uniu vocês a uma data X e vocês ainda estão juntos e continuam celebrando ao Senhor por estarem juntos. Eu penso que claro que não vai ser feito como um casamento, como aquela cerimônia, aquela coisa toda, não. É uma coisa mais light, mais tranquila, mas que seja feito para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e sirva de testemunho para as novas gerações. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê inúmeros memoriais sendo levantados para que as novas gerações viessem a se lembrar. Opa, quando eles atravessam o Rio Jordão, o que acontece? É feito um memorial ali de 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E aí Josué fala, não, isso aqui é para quando a geração vê, se lembrar do que Deus fez, dos grandes feitos de Deus. Então, quando a gente retoma essas celebrações, a gente está glorificando o nome do Senhor e está publicamente dizendo que o amor prevalece, prevaleceu e que mais uma família não foi desfeita pelo divórcio. Então, a gente deve celebrar sim e procurar ter um costume de celebrar esses eventos com mais força, diante de uma cultura totalmente afrontosa no que diz respeito ao casamento, a banalização do casamento não deu certo, a gente vai ali e resolve, principalmente se não tiverem filhos e bens a partilhar. Vai no cartório, preenche ali, pronto, já sai dali mesmo, cada um desquitado e pronto, e fica por isso mesmo. Então, hoje está muito fácil. Então, nós, como igreja, nós devemos resgatar, e está ali o jovem ali, o Alex, que está trabalhando nessa questão da área de família, de casais, no Ministério Mensageiro de Cristo, ele, a esposa. Inclusive, vocês vão começar o curso aqui, né? Que dia? Quando? Terceiro final de semana de agosto? Terceiro domingo, a gente vai ceder uma sala aqui para eles e vai ter o curso para casais, né? Do Ministério Mensageiro de Cristo. A congregação Betel vai sediar esse curso, então está encabeçando esse trabalho. Então, é muito importante a gente, como igreja, resgatar. Porque a própria igreja, que ela tem que ser, a Bíblia fala que a igreja é coluna e firmeza da verdade, a igreja tem sido permissiva com relação a muitas coisas. E o número de divórcios se tornou alto porque o divórcio começou a chegar nos púlpitos. E aí, como a coisa começou a chegar nos púlpitos, aí eles tiveram que relaxar para toda a igreja. Para eles, tipo assim, já que eu estou fazendo, então vamos relaxar para eles depois não virem para cima de mim, não virem para cima da gente. E aí começa o relaxo. Irmãos, nós finalizamos essa semana para o curso CETADEB sobre o livro sobre os profetas menores, a gente viu Malaquias e tal. E se você vê como que Deus lida com os sacerdotes ali no livro de Malaquias, rapaz, o arroxo é grande. Porque os sacerdotes são os responsáveis por ministrar a lei, ministrar a palavra e trabalhar ali no culto, ali na questão da adoração do culto. E Deus dá um arroxo para cima dos sacerdotes, e o sacerdote, não. É interessante, é um monte de perguntas e respostas. Aí Deus fala uma coisa e ele diz, em que te enfadamos?
Não é naquela, sabe aquela cara lerda? Ou igual o goiano fala, né? Ou mas é cara lerda mesmo, né? E eles eram desse jeito, irmãos. E aí Deus respondia, não, vocês desonram o Senhor por causa disso, 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 disso. Eles não tinham, e que te roubamos? Não. Tipo assim, se justificando. Ser humano é complicado. Aí ele fala, né, que a mulher deve se vestir somente, né, na questão das bodas de prata, jubileu. Prata, 25 anos, ouro, 50 anos. Né? E a mulher deve se vestir sobriamente, não necessariamente de branco, e o esposo usar terno e gravata. Vestir de forma... Para essa idade não tem muita dificuldade, porque eles por si só já têm essa prática. Né? Então, apresentação de crianças. Aí a gente vai para a letra D, sobre a apresentação de crianças. As igrejas devem estabelecer um domingo especial do mês para a apresentação de crianças. Ele fala que não é interessante acumular no dia da ceia, porque às vezes na ceia fica com muita programação na ceia, e aí fica aquele culto. Aí muitas vezes a ceia você faz correndo, passa correndo, e fica aquela coisa meio truncada. Então não é interessante. Aí ele sugere então um domingo especial. Não necessariamente precisa ser assim uma coisa fechada. Não, tem. Aí conversa com o pastor, tem minha criança para apresentar, tem fulano para apresentar. Aí o pastor vai falar, não, você traz semana que vem, não, traz no culto tal. E dia de domingo é mais interessante por conta do que ele vai falar aqui mais na frente. Ele fala também, ainda na página 147, lá no final, e não deve fazer acepção se a criança tem pais crentes ou não, se está sendo apresentada por parentes ou não. As criancinhas são bem-vindas no reino de Deus. Se é um descrente e quer apresentar a criança, não devemos obstaculizar essa questão, não. A gente não deve ser um obstáculo. Apresente. Oxa, que sabe, através desse ato, Deus está operando. Porque se um casal descrente já vem à igreja, é porque algo já está acontecendo dentro deles. E aí, como a igreja, Jesus fala para Pedro que eles seriam pescadores de homens e não mais de peixes, então a gente tem que aproveitar essas situações para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho. Interessante que aqui, ainda no primeiro parágrafo da página 148, lá mais para o final, aqui, depois do ponto, muitas pessoas nunca entraram no templo evangélico e nunca participaram de um culto. Por isso podem agora ver como é a reunião da igreja do Senhor. Em outras palavras, a igreja é apresentada a essas pessoas. Então, através desse ato solene, que o pastor, vamos apresentar a criança, fulana de tal, aí convida os pais, os padrinhos, para virem aqui, subam aqui no altar e participem. Aquilo já cria uma situação, ele já cria toda uma atmosfera. A pessoa, poxa, que negócio bacana, que negócio legal. Tal. E aí o pastor, ele vai, e aí ele traz uma explanação, depois de ler as passagens de Mateus 19, 13 ao 15, Marcos 10, o 13 ao 16, o Provérbios 22, 6. Aí a gente ensina que as crianças, elas não são batizadas, são apresentadas, porque a criança ela é pura, ela não tem pecado, e nós não temos por costume batizá-las, nós só apresentamos como o Senhor Jesus foi apresentado. E aí você traz essa explicação. Quem é da igreja já sabe, mas o descrente passa a ter, pera lá, a Bíblia, é como eu falei, acho que para vocês uma vez, que eu fui num batismo católico, e o próprio
padre ele falou, embora a criança não tenha pecado, mas por tradição a gente faz assim. Então você vê que a tradição muitas vezes supera a palavra de Deus. E essa questão da apresentação, elas, principalmente se não forem crentes, também é uma boa oportunidade para a pessoa ali, né, conhecer mais as coisas de Deus. Inauguração de templos, letra E. Que letra E, inauguração de templos. Sempre é bom lembrar que no Novo Testamento, o templo onde Deus habita são as pessoas e não um prédio material. Aí ele pode usar na inauguração de um templo o texto da inauguração do templo de Salomão ou de Zorobabel, e reconstruído depois do cativeiro da Babilônia, mas deve-se ter coragem de explicar ao povo que se trata apenas de uma construção que está sendo consagrada para os cultos a Deus, e que Deus não habita em templos feitos por mãos. Lembrando ao povo o que Deus disse a Davi e o que Salomão disse a Deus no dia da inauguração do templo, de que Deus nunca habitou em templo feito por mãos de homens. Isso aqui, mas não significa que nós não devamos ter respeito com esse local, com esse prédio. O que a gente quer ensinar e enfatizar é que tem as pessoas que se apegam tanto à estrutura física e se esquece que nós somos a igreja do Senhor, que nós somos o templo do Senhor, que o Espírito de Deus habita em nós. E eu volto a dizer, aqui é um lugar onde nós nos reunimos, onde glorificamos o nome do Senhor, onde foi consagrado para o Senhor ser cultuado. Então devemos ter respeito com este local. A gente não está aqui, a gente não pode assim agir de qualquer maneira. Nós temos que ter uma reverência, porque é um local onde Deus manifesta a sua presença, e Ele não mora aqui. E a gente aprendeu, e agora diz aprenda. Antes de eu chegar aqui, o Senhor já estava, né? Não, o Senhor está quando você chega, porque você é templo de Deus. Deus, Ele não mora aqui, Ele manifesta a sua presença aqui. Mas a gente sempre aprendeu, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não, irmãos. Ou aquela questão, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Ali não tem nada a ver com ajuntamento de crente. Ali tem a ver com testemunhas diante de um julgamento de um caso de pecado da igreja. Que por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Porque se chegar um aqui, chegou a presença de Deus. Pode chegar um aqui sozinho para orar, a presença de Deus chegou com ele. Você é casa de Deus. Você é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Porque a gente tem que desmistificar, porque se foca tanto na estrutura e se esquece de focar que somos a igreja, aí a pessoa ela acha que ela pode passar segunda, terça, quarta, quinta lá fora pintando e bordando, quando chega domingo, opa! Parece, né, que muda assim, parece que um passo de... Não, pera lá, tu tem que ir na igreja e tal, tem que botar uma roupa bacana, eu tenho que glorificar o nome do Senhor, aquela coisa toda aí. Passa a semana inteira pintando e bordando e fazendo acontecendo, mas quando chega no dia do culto, não, opa, pera lá. Essa é hipocrisia, né, irmãos? Porque a gente passa mais tempo fora daqui desse ambiente, e a gente tem que entender que onde quer que nós estivermos, nós somos... Hoje eu comecei a aula de espanhol hoje, e aí no final da aula de espanhol,
A professora, o senhor é pastor, né? Eu falei, eu tinha falado, ela falou assim, para que você quer estudar teologia? Eu falei, não, por causa dos estudos teológicos e tal, o espanhol é importante. E aí ela virou assim e falou assim, mas no final da aula, falou assim, o senhor é pastor, né? Eu falei assim, amém, glória a Deus. Então não adianta, irmão, onde você vai, você é crente, você serve de Deus. Aí a professora também é crente, é presbiteriana. Pronto. Então o que acontece? Você é crente, onde você está, a presença de Deus, supostamente é para estar com você, né? E a gente tem que entender isso, porque aí a pessoa se esquece de ter essa comunhão diária com Deus, e só aqui é o momento da comunhão aqui. Aí, tipo assim, fui lá no domingo, me reabasteci, me enchi, tá, agora segunda-feira e volta para a mesma vida. Não, não é assim que funciona. Aí tem essa questão da inauguração do templo. E aí a gente faz essa solenidade, geralmente na Assembleia de Deus, faz geralmente à luz do dia, e vai aquela marcha cantando, Assembleia de Deus, vem comigo. Aí vai aquela solenidade, a orquestra vai cantando, e aquela bênção toda, porque mais uma casa do Senhor, mais um prédio que está sendo aberto ali para o nome do Senhor. E aí tem aquele momento da solenidade, o pastor fala uma palavra, e aí ele corta a faixa ou desata o laço, e todos entram cantando e jubilando, celebrando ao Senhor, e aí iniciam aquela solenidade, aquela festividade de inauguração do templo. Isso é bênção, irmão, isso é bênção de Deus. Isso é bênção demais. Vamos lá. Aí é interessante que o autor do livro ele fala assim, que se fosse realmente casa de Deus mesmo, onde Deus morasse, não precisava de alarme, não precisava de segurança, não precisava de porteiro. Até no templo de Salomão tinha guarda, tinha porteiro, tinha tudo isso daí. Ele fala, se fosse realmente a casa de Deus mesmo, não ia precisar de nada disso. Por que é que ia se meter a besta para roubar? Ninguém ia roubar. É interessante como ele fala isso. Vamos lá. Na página 150, terceiro parágrafo, nos dias de Jeremias. Acharam? Página 150, no dia de Jeremias. Nos dias de Jeremias, que antecedeu o cativeiro da Babilônia, as pessoas desprezavam a palavra do profeta porque acreditavam que Deus não iria destruir o lugar da sua habitação, esquecendo que Deus não estava habitando ali. Aquele lugar era apenas um memorial da presença de Deus no meio da nação. O povo dizia, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, acreditando que o templo nunca seria destruído. E Deus lhes respondeu, por isso a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer também com este meu templo, em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer nesse lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Sabe o que é isso? É igual a arca. Quando a arca é levada, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, 7, se eu não me engano, o que era a arca? Simbolizava a presença de Deus. Então, quando o povo via a arca, opa, Deus está conosco. Só que eles se esqueciam que Deus ele quer que você seja fiel. Não é aquilo que é visível que vai te tornar fiel ou que vai dizer que realmente Deus está no meio de vós. Ele estava lhe usando tipo como um amuleto. Vamos pecar, vamos fazer o que a gente bem entende. Ah, não, Deus ainda está conosco. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu a arca ir embora. Os filisteus levou a arca. Se eu não me engano, demorou toda essa situação. Aí, como a arca foi para a Filístia, aí chegou lá no templo do deus Dagon, aí toda vez que chegava lá no templo de Dagon, estava Dagon
prostrado assim, caía. Toda hora, era tipo assim, é como se arrumasse um... Sabe quando o camarada arruma um quadro, aí o quadro fica torto, né? Aí ele arruma, aí ele volta, o quadro está torto, né? Aí toda a arca estava lá no templo de Dagon, e toda hora que chegava lá, a estátua estava caída no chão lá assim, ó. Aí o sacerdote botava de novo assim. Aí quando chegava lá, estava caído de novo. E aí veio um bocado de úlcera, de hemorroida, aquelas coisas todas, aquele monte de ferida. Não, devolve esse trem, devolve esse negócio, pelo amor de Deus. Leva esse trem embora daqui. Só que demora em torno, acho que, de 20 anos para que a arca realmente volte para o lugar de origem que ela deveria voltar. E o templo, o povo, não, o templo está aí, o culto está acontecendo. Olha a fumacinha subindo aí do altar. Não, Deus está conosco. Não, Jeremias, conversa essa sua. Não tem esse negócio teu aí não. Tu é um falso profeta, Jeremias. Aí Deus falou, templo do Senhor vai ser destruído. Aí vai Jesus, lá no Novo Testamento. Nossa, Senhor, que negócio maravilhoso, hein? Mas que prédio. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não fica... É engraçado, né? Não ficará pedra sobre pedra. Eu creio que foi um balde de água fria nas costas daqueles discípulos. Eles tudo lá maravilhado com aquela coisa toda. E aí Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra e não, que seja derribada. E só ficou o quê? O muro das lamentações e uma pedra, os vestígios, né? E tem uma pedra interessante, que ficava bem na esquina, onde os levitas, eles usavam as trombetas para poder avisar, que a trombeta soava para os ajuntamentos religiosos. Então, aquela parte que ficava bem na esquina, bem na junção ali, ó, bem na quina ali do templo, ela caiu e está lá até hoje ali, assim, ó. É interessante isso, cara. É maravilhoso essas coisas. E está lá. E aí a gente observa que o povo se apegava naquilo ali. E Deus não é assim que funciona. Eu não estou nessas coisas. Vocês têm que, eu quero o quê? Eu quero obediência. Eu não quero atos exteriores, formalismos exteriores, liturgias exteriores, não. Eu quero obediência, eu quero essência, eu quero algo verdadeiro, genuíno, vivo. Eu não quero uma falsa religiosidade, eu não quero isso. E o que nosso Deus estava tratando. Aí vamos lá. Página 151, tem alguns critérios para um ato de inauguração, como eu falei para vocês, corte da fita simbólica, ler alguns textos sugeridos e tal, geralmente fazia-se de dia. E aí a gente passa para a última parte, culto fúnebre. Culto fúnebre não é uma reunião evangelística. Não é aconselhável fazer de uma cerimônia fúnebre um culto para se pregar o evangelho, mas deve-se aproveitar a oportunidade para, de modo respeitoso, mencionar o plano da salvação, que envolve 3 pontos. Grosso modo, o ser humano é pecador, o pecado gera morte, em todos os sentidos. Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Tudo deve ser feito de modo solene, extremamente respeitoso, pois o principal objetivo de Deus ali é transmitir uma palavra de condolência à família e aos amigos em luto. Então, é uma oportunidade de se pregar o evangelho. Não vai ser um culto evangelístico como se faz numa cruzada evangelística e tal, mas você não pode perder esse viés, principalmente se tiver muito descrente. Você traz uma palavra você vai trazer uma palavra de conforto, de consolo, que é isso que você tem que... Você como um sacerdote, você como ministro, você está prestando uma assistência religiosa para os enlutados. Mas a palavra de Deus é como aquela questão, meu amigo. As oportunidades...
Paulo disse, prega a tempo é fora de tempo. Aproveita as oportunidades. Porque a gente vai chegar assim, o fulano aí, eu não era crente, não quis servir a Jesus, vai para o inferno, e tu também vai para o inferno. Se tu não aceitar Jesus. Pô, não é assim. Tem como você dizer bem claro, a Bíblia ela é rica, por isso a gente tem que estudar a palavra de Deus. Tem como você, para um bom entendedor, um pinga-letra, né, como se diz. Então, tem como você falar a palavra de Deus ao mesmo tempo confortante e confrontante. É muito claro isso aí dentro da Bíblia Sagrada. E você vai com todo o respeito, de forma, né, comedida, você vai ministrando ali. E aí aquela questão, ele vai falando que a pessoa deve prestar assistência, saber da família, o que pensam, como que vai ser, se tem assistência, se ele pode, larga tudo o que está fazendo e vai prestar assistência à família, está precisando de alguma coisa, como que faz. O sacerdote, o pastor, ele tem que estar ali, o obreiro, ou quem designado pelo pastor, ele tem que estar ali solícito, né? Tem que estar solícito ali, tá, o tempo inteiro. A gente teve um funeral, né, recentemente, e o tempo inteiro, nós como pastores, a gente passou o tempo inteiro ao lado da irmã, prestando toda a assistência, sabendo se estava tudo ok. Às vezes ele nem falava nada, mas a gente procurava estar ao lado dela, para ela saber que o pastor dela estava ali ao lado dela. Então a gente estava ali prestando aquela assistência. Aí, se te passarem a oportunidade para você dirigir, você fazer, você faz. Se não, fique na sua. Não queira, às vezes a família tem algum pastor, algum obreiro, queira que alguém conduza. Não se sinta, não, era minha ovelha, então eu que vou. Não, se você for convidado, mas você se mostre solícito àquelas situações. E você conduz também de uma forma breve, solene, respeitoso, de forma respeitosa. Passa uma oportunidade para a família, olha, alguém da família gostaria de se expressar, e você passa, e aí você termina o quanto antes, para que ainda dê tempo da família se despedir, estar ali ao lado, porque chega um determinado momento que o cemitério vem fazer a retirada do corpo da capela para poder proceder ao sepultamento. E aí a gente vai... Outra coisa, o autor do livro aqui, ele tinha um costume muito grande de fazer assim. Se as pessoas não são crentes, ou às vezes ele tirava cópias de hinos da harpa que ele ia cantar, para passar e distribuía para as pessoas também cantarem juntos. Então, ou seja, a tônica, assim como o casamento, a tônica você tem que estar atento, você tem que estar ali, não igual o irmão aí, né, todo desavisado, sem preparo, sem nada, porque ao invés de você trazer o conforto numa hora difícil, você traz raiva. Aí o povo fica atribulado, mais ainda. Já tá ali atribulado porque perdeu um ente querido, e aí é complicado, né, irmãos? Amém? Então nós encerramos essas práticas culturais da igreja,
E quarta que vem, se assim Deus permitir, nós entraremos na ética cristã. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Irmão Eglisson, faça oração por nós, por favor. Sim, Deus, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Continue abençoando o teu povo. Continue abençoando a tua igreja. Continue, Senhor, dando graça. Em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Pai. Para a glória do teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus abençoe.